Olá, eu sou o Madison Barreto, da Libras Escrita. Nesse vídeo eu vou demonstrar para você por que a escrita de sinais é tão importante. Bom, quer você seja aprendiz de Libras, tradutor e intérprete de língua de sinais, pesquisador de línguas de sinais ou de áreas afins, mas com interesse na Libras, quer você seja professor de surdos ou professor de Libras, ou familiar de surdo, tem algum parente. Nesse caso que também a gente vai incluir a questão de você ter, às vezes, algum amigo, algum parente que é surdo também, não seja tão próximo, mas que você esteja aprendendo Libras por conta disso, ou, no caso, também para o surdo, mas esse vídeo aqui está sendo preparado para ouvintes, por isso que eu não elenquei aqui a questão da pessoa ser surda. Qualquer uma dessas áreas aqui que você se encaixe, ou nas várias áreas que você se encaixe aqui, e em outras também, a escrita de sinais pode ajudar e muito o seu dia a dia. Como que ela pode te ajudar? Se você for aprendiz de Libras, familiar de surdo, que está nessa categoria aqui então de aprendiz de Libras, nesse contexto específico, ela pode te ajudar a aprender mais sinais. Por quê? É uma forma de você registrar os sinais de forma escrita, muito mais facilmente. Por exemplo, o sinal de casa. Vamos escrevê-lo aqui. Seria assim, seriam poucos traços. Você vem cá e escreve o sinal de casa. Aqui eu tenho duas mãos, são essas duas configurações de mão aqui. A parte preta da mão é o dorso da mão, a parte branca, a palma da mão. Dois asteriscos são dois toques, então o sinal está sendo feito no espaço neutro, em frente ao corpo. Então aqui a gente tem o sinal de casa. É mais fácil você escrever dessa forma do que você escrever mão de lado, duas mãos com a palma para dentro, palmas concêntricas, e aí por aí vai, você descrevendo o sinal. Até você descrever o sinal todo, seu professor já explicou muitas outras coisas, e você acabou perdendo o conteúdo que ele estava ensinando. Então, uma forma de quem está aprendendo Libras, escrever os sinais que está aprendendo. Com isso, você vai observar os detalhes da Libras, né, que estão relacionados à fonologia da língua de sinais e à fonética. O que é isso? São as partes que constituem o sinal. Nesse caso aqui são, a grosso modo, né, aqui são as configurações de mão e os dois asteriscos estão indicando esse contato. No caso, é, na verdade, um movimento, cujo foco aqui é o contato que está acontecendo de uma mão com a outra. Então, você vai começar a observar mais esses detalhes da Libras, como que o sinal é feito. Quando alguém estiver sinalizando para você, seu professor e tudo, você vai observar como que ele faz o sinal. Como que ele está fazendo, qual que é a expressão facial que ele está usando, e assim por diante. Então você está observando a fonética da Libras, as partes que constituem os sinais, os fonemas da Libras, e como que eles se organizam, a fonologia da Libras. No caso, aqui o sinal de casa. Então uma forma de você aprender mais sinais também. Por quê? Se você fez suas anotações, seu colega também fez, às vezes as anotações dele são diferentes das suas. Então vocês têm a oportunidade de trocar o conhecimento um com o outro e aprender mais rápido. E quanto mais pessoas estiverem usando a escrita de sinais em seu dia a dia, mais você vai ter a oportunidade também de compartilhar o seu conhecimento e de aprender com elas também. E também porque, por exemplo, o dicionário Date Libras, do professor Fernando Capovilla, faz uso da escrita de sinais. É muito mais fácil você recorrer ao sinal que está escrito lá em escrita de sinais do que observando aquele avatar que faz aqueles movimentos lá. Porque nem sempre dá para a gente entender completamente quais são os detalhes que tem aquele sinal. E através da escrita de sinais, não, você consegue perceber com detalhes como é feito o sinal. Se você for tradutor, intérprete de Libras, a escrita de sinais te auxilia exatamente nessa sua função, na tradução e na interpretação das línguas de sinais. Por exemplo, você está precisando de um conteúdo específico, está fazendo uma pesquisa, procurando mais sinais para o seu dia a dia, para aquilo que você vai interpretar. Vamos supor que você trabalha na área de informática. E tem outros profissionais intérpretes de Libras do Brasil também que trabalham na área de informática. Mas falta esse entrosamento, essa união para a gente poder trocar mais conhecimento desses sinais específicos.
Por quê? Porque a produção de vídeos é algo trabalhoso de se fazer. As pessoas geralmente não gostam de colocar a cara delas lá no vídeo. Colocar o conhecimento dela para fora, porque talvez os outros não vão gostar, vão pensar que ela está aparecendo, ou ela não quer compartilhar o conhecimento dela, ou às vezes quer se arrumar primeiro, quer ter uma iluminação, ter uma câmera, ter uma edição. Dá tanto trabalho mexer com vídeo, que as pessoas geralmente não gostam de mexer com vídeo. Elas não sabem o que vai ser feito com aquele vídeo lá na frente. Então a escrita de sinais é uma forma de a gente trocar, compartilhar conhecimento. Então vamos colocar aqui então compartilhar esse conhecimento que o tradutor de intérprete de Libras tem, então ele pode compartilhar com as outras pessoas. E é uma forma também de você fazer glossários. Isso vale tanto para o tradutor e intérprete de Libras quanto para o pesquisador também. E até mesmo para o professor de Libras. Porque ele pode criar glossários de termos específicos para aquilo que ele está trabalhando atualmente. O pesquisador pode utilizar os glossários para, por exemplo, ele quer observar os sinais que as mulheres surdas de 15 a 25 anos usam quando elas estão tendo contato direto com o professor na escola, quando elas estão tendo contato direto com o chefe no ambiente de trabalho. Quais são os sinais que ela utiliza nesse contexto? Então você pode utilizar, por exemplo, criar glossários desses termos. E cá entre nós, dá muito menos trabalho do que você ficar fazendo aquela descrição. Mão para cima, mão para baixo, dar uma volta e tal. Ou fazer uso de glosas, que nem sempre funcionam. Por exemplo, você quer escrever esse sinal aqui, você vai escrever uma mão está atrás da outra e vai dar a volta. Ou duas pessoas, uma atrás da outra, uma passou na frente da outra. Nem sempre lá na frente você consegue, a partir do que você escreveu, lembrar como era feito. E o pesquisador de Libras também, que geralmente o tradutor e intérprete de Libras acaba se tornando um pesquisador pela falta, pela carência de materiais, né? Então ele começa a pesquisar mais coisas, vai descobrindo algumas coisas, começa a publicar artigos, vai para o mestrado, para o doutorado, e realmente ele começa a produzir mais conhecimento. Geralmente acontece isso. O pesquisador de Libras tem a função então de observar esses detalhes da Libras. E vamos supor que você quer observar um detalhe nas sobrancelhas da pessoa. Como que ela está fazendo os sinais? Se ela fez com a sobrancelha para cima, mais para baixo, levantando só um lado e tal. Como é que você vai registrar esses detalhes? Através da escrita de sinais. Por exemplo, aqui você tem as sobrancelhas para cima, as sobrancelhas levantadas. Já aqui você tem as sobrancelhas para baixo. Sobrancelhas com a expressão mais fechada. Nesse outro aqui, você tem a expressão, as suas sobrancelhas mais arqueadas. Que seria aquele olhar assim mais esperançoso. Que a sobrancelha não está para cima, ela está meia boca, né? Ela está na altura mediana. Então aqui. Então você pode escrever com perfeição como que está as sobrancelhas, por exemplo, na pesquisa que você está fazendo. Ou naquele sinal específico que você está registrando em seu glossário de uma área específica. E também te auxilia em muitas outras questões como pesquisador de Libras. Suponha, por exemplo, que você está querendo fazer uma pesquisa e aí você já capturou então o corpus linguístico de sinalizadores surdos espontaneamente, e você tem isso em vídeo e quer passar para os seus bolsistas pesquisarem. O fato de ser em vídeo pode comprometer a análise que está sendo feita. Às vezes a pessoa que está analisando o vídeo já conhece o sujeito que está falando em Libras, e isso pode comprometer a análise que está sendo feita. Então, se essa equipe toda sabe a escrita de sinais, é uma forma de você transcrever o vídeo para a escrita de sinais e passar essa transcrição do vídeo em escrita de sinais para os bolsistas, para as pessoas que estão ali na sua equipe, então, fazerem a análise. É uma forma de você preservar a identidade do seu entrevistado. Então, a escrita de sinais tem essa questão também de preservar a privacidade da sinalização que está sendo feita, da pessoa que está fazendo essa sinalização.
Enquanto professor de surdos, tem a questão do glossários que a gente falou, a questão de detalhamento dos sinais, da preparação da aula também. Às vezes você está dando aula de Libras, você vai elencar lá então 50 vocábulos que você quer trabalhar naquela aula. E aí você escreve lá casa, morar, e por aí vai. Você vai escrevendo as palavras lá em português. Você escreveu em português, você não escreveu em Libras. E às vezes na hora de fazer esse ensino, você recorre tantas vezes àquela anotação e acaba na hora que está ensinando mesmo travando nos sinais que você está ensinando. Ou naqueles contextos, naquelas frases. E é típico também nos cursos de Libras, a pessoa chegar lá no quadro e escrever aquela frase em português e falar assim para os alunos, agora fazem Libras. É tradução. Será que o aluno já está preparado para fazer isso? E se você sabe a escrita de sinais, você pode utilizá-la no seu dia a dia, inclusive em sala de aula, demonstrando, por exemplo, alguns aspectos assim. Então aqui tem dois sinais escritos. O primeiro sinal é esse sinal e o segundo sinal este daqui. Um tem dois contatos e o outro tem somente um contato. Tem que cortar aqui e aqui também. Aqui as mãos estão sendo vistas por cima, que é essa mão aqui em U, que está aqui. A outra mão assim, com esses dois dedos juntos. Que seria a mão em 5, mas com os dedos com esse ângulo aqui. E aqui então essas duas mãos da mesma forma estão cortadas, porque elas estão sendo vistas por cima, e aí está escrito com esse achurado, porque eu estou vendo o dorso da mão. Dois asteriscos são dois toques, como a gente viu aqui. Por exemplo, por que eu escrevi esses dois sinais aqui? Você está lá ensinando os sinais para os seus alunos, e aí você explicou aqui a questão de categorização na Libras, classes de palavras e tudo, e aí chegou um momento que você tentou demonstrar para os seus alunos que o sinal de cadeira são dois toques e que o sinal de sentar é um toque só. A cadeira seria aquele objeto que continuamente tem alguém sentando ali, a pessoa senta, outra vai, depois senta ali, e outra levanta e tal, e senta ali. Então, são dois toques, são esse contato repetitivo. E o sinal de sentar seria só esse contato, porque a pessoa sentou e ficou ali, parada. E isso aqui é demonstrar isso para os alunos, são dois toques e o outro é um toque. E aí você explicou, e os alunos não entenderam o que você estava explicando, não entenderam a diferença. Vai lá e escreve no quadro. Ou antes de passar por isso tudo, escreva a diferença entre esses dois sinais e demonstre para os seus alunos. Fica muito mais fácil visualmente de eles perceberem e de eles irem se apropriando, se aproximando da escrita de sinais também. Consequentemente, eles vão memorizar o que você está ensinando com muito mais facilidade. O professor tem também a possibilidade de fazer, além dessa questão de fazer o plano de aula em Libras, de utilizar a escrita de sinais em sala de aula, ensinando para os seus alunos, tem a possibilidade também de utilizar a escrita de sinais em materiais que ele mesmo venha produzir para o ensino para os seus alunos. É muito desagradável quando você quer ter um material específico e aí você não encontra o material do jeito que você quer. E com a escrita de sinais você pode criar os seus próprios materiais, demonstrando realmente como o sinal é feito. Muitas vezes aquelas apostilas que tem os desenhos dos sinais, nem sempre dá para você entender como o sinal é feito. Principalmente para quem está começando a aprender a Libras. E se os seus alunos já estiverem se familiarizando com a escrita de sinais, por mais que eventualmente eles não tenham o domínio ainda, é mais fácil eles aprenderem a Libras através da escrita de sinais do que através daqueles desenhos que nem sempre dá para a gente entender como está sendo feito o sinal. E o familiar de surdo, além daquela questão do aprendizado da Libras, tem também uma questão que eu acho assim, muito forte e fundamental, a questão da comunicação familiar, desse contato mais próximo com os surdos. Por exemplo, duas pessoas ouvintes estão em casa, uma deixou um recado lá para outra, um bilhete, aquele famoso bilhete de porta de geladeira. Tá. O ouvinte chega lá, lê o recado e tal, entende perfeitamente o que está acontecendo, o que estava escrito ali. E o surdo? É um problema. Nem sempre o surdo vai ter essa habilidade na segunda língua, a língua portuguesa, para entender exatamente o que está sendo falado, o que está sendo ensinado, o que está nesse recado ali.
Então, a escrita de sinais traz a possibilidade também de facilitar essa comunicação familiar. Quer seja através de um bilhete, de uma carta, de um cartão de aniversário, enfim, essa possibilidade, se o surdo sabe também a escrita de sinais, ou se você já sabe, você pode ensinar para ele também, é uma forma de se aproximar mais, de ter um vínculo mais próximo e de essa comunicação familiar ser muito mais facilitada. Eu falo isso como, por exemplo, a minha relação com a Raquel aqui em casa. Às vezes eu quero deixar algum bilhete para ela de alguma coisa assim bem específica, bem elaborada, eu faço o bilhete lá em escrita de sinais. E então depois quando ela acorda ou quando ela chega em casa, conforme for o horário que eu escrevi aquilo ali, né, e para qual função era, ela olha aquilo ali e consegue entender com perfeição o que estava sendo dito ali e facilita muito, economiza muito tempo. Às vezes se você escreve um bilhete ali que a outra pessoa não entendeu, quer seja surdo ou ouvinte, você perde muito tempo depois para tentar consertar a situação. E a escrita de sinais permite a facilitação dessa questão familiar. Então, a escrita de sinais auxilia o aprendiz de Libras, o tradutor e intérprete de Libras, o pesquisador, o familiar de surdo, o professor e tantos outros profissionais ou pessoas em diferentes contextos que têm esse contato direto com a comunidade surda ou no uso e ensino da língua de sinais. É uma forma de realmente você se apropriar mais da língua de sinais, de você investigar mais da língua de sinais também, e uma forma de você compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas também, deixando a sua marca, as suas descobertas para as outras pessoas também usufruírem daquele conhecimento que está sendo descoberto, que está sendo criado naquele momento específico e que, por vezes, acaba se perdendo por não termos o tempo ou a forma exata de fazer os vídeos, ou acabar ficar sendo um conteúdo muito grande de vídeos, que nem sempre a gente consegue acessar ele de forma rápida, quando a gente mais precisa, e também porque naquele momento em que você realmente precisa daquele conhecimento, a escrita de sinais está ali, à sua disposição. Não precisa de tantos recursos, você precisa apenas de papel e lápis.